sejam bem-vindos para mais um episódio de Um Pausa para o Café. Essa semana a gente vai estar trabalhando com a temática comportamento agressivo na primeira infância. A gente veio de um episódio anterior no qual a gente falou os 5 passos sobre a questão da agressividade infantil. Hoje a gente já vai estar tratando aí sobre essa agressividade. A agressividade é normal em todo ser humano. E aí, a grande problemática é quando os pequenos ainda não sabem controlar essa agressividade. Normalmente acontece aí nos momentos em que a criança se sente frustrada ou quando necessitam mostrar aos seus pais que algo não está tão bem assim. E isso faz com que as crianças comecem a trazer esse instinto agressivo mais eminente como forma aí de estar chamando a atenção, como forma de estar dizendo que algo está errado para ela, e é uma forma que ela demonstra isso. E como eu já falei no episódio anterior, muitas vezes a gente sente uma certa dificuldade de entender o que os nossos pequenos estão querendo aí dizer para a gente. E qual é o papai e a mamãe que não já passou por esse momento em que a criança fez aquela birra, como eu já falei, mas que traz aí um contexto bem interessante aqui no que eu vou passar para vocês. Às vezes a criança acaba provocando o adulto, ou o cuidador, ou o pai, no intuito que ele possa intervir para que consiga controlar essa agressividade infantil. Eles acabam colocando na berlinda o pai e a mãe para tomar esse pulso de autoridade, para intervir com algo que eles não estão conseguindo controlar. Então, os pequenos procuram condições aí de estar controlando essa agressividade, e os pais e os cuidadores têm papel fundamental nesse controle da agressividade, tá? Então é interessante a gente estar entendendo a linguagem dos nossos filhos, a linguagem do que eles estão querendo dizer pra gente. Então muitas vezes advém disso, eles acabam provocando a gente para intervir nessa questão da agressividade. Eu estou colocando aqui no ponto em que se trata da agressividade, como é que os pequenos tentam organizar, se reorganizar dentro desse processo, para que eles consigam aí ter limites, né? A função do pai aí nesse momento, na construção da agressividade, é impor limites. E como impor esses limites de uma forma que seja uma construção saudável para essa criança, para que ela consiga aí desenvolver dentro dos seus processos e dentro das suas habilidades. Por isso que muitas vezes é tão importante aí aquela velha fala ou aquele velho termo: você não pode fazer isso, não faça isso, né? Muitas vezes a criança precisa dessa barreira de controle, e aí quem vai conseguir assumir esse controle, quem vai conseguir passar esse controle, aí serão os adultos, né? Que emprestam esse controle para as crianças, onde eles vão conseguir aí ter uma barreira que possam ajudá-los. Quem nunca já usou essa frase que eu disse anteriormente? Não faça isso. Você não pode fazer isso, né? Como uma forma de controle aí. É para isso que serve o não faça, não pode, quando eu estou orientando essa criança e ensinando a ela que existem regras e limites. E algo importante aí para a gente trazer é a questão do controle dos impulsos, tá? Eu vou trazer como referência a Winnicott. Ela aponta que os indivíduos são diferentes um dos outros, que as maneiras aí em que a manobra de impulsos, tá? De extrair as experiências do indivíduo como meio aí que ele consiga vivenciar as relações estabelecidas com as outras pessoas, a agressividade aí também de extrema importância, que ainda na infância a criança tem aí uma oportunidade de experimentar os seus impulsos agressivos sem se sentir menos amada por isso.
E por isso que eu trago que a agressividade, ela é importante. E a forma como a gente vai trazendo para as nossas crianças essa demonstração e trabalhando essa agressividade com a questão da autoridade, barrando aí essa criança, dando limites para ela nessa construção, é de suma importância, né? A gente tem que entender que esses primeiros anos da criança têm um grau de importância na sua construção como pessoa, como ser humano. Então, todas as questões de convivências com outras pessoas, as suas relações estabelecidas socialmente, o processo de rotina, construção de rotina, tudo isso é importante dentro dessa construção. E a criança que é recompensada por agressão, a sua agressividade, ela vem muito, essa agressão vem muito das pessoas que a cercam, né? Essa construção vem muito disso também. A gente deve observar como é que a gente está dando as nossas respostas para as nossas crianças, de que maneira a gente vem falando, como é que está o nosso ambiente que cerca essa criança, né? Então, se o nosso comportamento é agressivo também, a gente está contribuindo para que essa criança se torne aí uma criança agressiva, né? As pessoas que o cercam também vão ser fatores que ajudam nesse processo da agressividade. Então, se a gente é menos agressivo, crianças que convivem com pessoas menos agressivas, que têm uma delimitação assim para ela, de uma forma, como forma de construção, de ensinamento, de aprendizado, faz toda a diferença. Então, as pessoas que a cercam se tornam as crianças mais agressivas, e de que as crianças que têm esse modelo onde é colocado limites para ela, mas não com a convivência, não com um tom de agressividade para com elas, mas sim com uma imposição de limites mesmo aí. E aí, quando estamos quando essa demanda chega até a clínica, né, é necessário fazer um psicodiagnóstico. E aí, para que a gente consiga fazer aí esse processo, a gente precisa compreender de qual é a origem que ocorre essa agressividade. Então, para melhor a gente entender o problema, a gente vai buscar aí estar orientando os pais, tá? Muitas vezes há uma necessidade dessa orientação desses pais, os filhos também, mas aí a gente realiza alguns processos, como a avaliação, né, das relações aí com essa família, como elas se desenvolvem, os seus processos de relação, de afeto na construção para com seus filhos, como se desenvolve os seus cuidados, né? Quais são os cuidados necessários que essa família coloca na construção dessa criança, como se estabelece essa autoridade, se essa autoridade ela é estabelecida de forma agressiva, isso tudo vai contribuir para que a criança também continue sendo uma criança agressiva, bastante agressiva, e não veja essa agressividade de uma forma assim normal, em alguns momentos que são necessários para a vida dela, mas se tornando algo mais excessivo, mais aparente, mais forte, mais fortemente presente na vida dela, né? E aí há uma necessidade de construções de limites, de regras que sejam respeitadas, e essa construção ela advém aí nessa primeira infância. Por isso que é tão importante a gente entender e compreender como é que os nossos pequenos estão falando para a gente, observar tudo isso, trazer-se essa problemática, eu não estou conseguindo lidar bem com ela, buscar a ajuda de um profissional que vai fazer toda a diferença com isso, porque eu vou estar sendo orientado, né? Vou estar sendo aí, vai estar trazendo aí um embasamento de orientação para os pais e para os cuidadores, para que possa aí estar construindo de forma favorável ao desenvolvimento dessa criança. E isso acontece com atenção, dedicação e busca de ensinar os nossos pequenos
naqueles momentos em que eles sentem certas dificuldades ou que eles estão querendo ou sinalizando para a gente algo que é super importante e a gente não está compreendendo. Isso são etapas que são bastante importantes dentro desse processo, tá legal? Hoje a gente vai ficando por aqui no Pausa para o Café. Semana que vem a gente vai dar continuidade, tá? A essa questão. E aí a gente vai estar falando sobre essa relação de pais e filhos, quais são os problemas que os pais podem aí estar atravessando, como é que a gente pode aí estar se reorganizando e tendo um novo olhar diante dessa nova perspectiva, e eu espero estar ajudando vocês nessa construção. Na próxima semana a gente continua ainda aí com mais um episódio de agressividade na primeira infância. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí e vai ficar tudo beleza. Então na próxima semana a gente se vê e espero vocês aqui. Continuem assistindo Pausa para um Café. Quem não conhece, dá uma olhada aí nos episódios anteriores, tá? Até mesmo dessa primeira parte que já houve. Beijos. Até a próxima semana.